Quem era a igreja daquela época? Os escribas e os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, sumos sacerdotes. Esta era a igreja daquela época. Jesus olhou para eles e disse: vocês não são filhos de Deus, vocês têm por pai o diabo. Vamos lá. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vocês estão satisfazendo o desejo do vosso pai, ou seja, vocês estão mentindo. Vocês não estão ensinando a verdade. Ele foi homicida desde o princípio. O que é homicida? Quem sabe o que é homicida? Aquele que comete assassinato, né? Assassinato. Então, esse homicida aqui, irmão, não é aquele que mata fisicamente, tá? É aquele que mata espiritualmente. É isto que está dizendo. Qual foi o primeiro assassinato que Satanás cometeu, espiritualmente falando? Qual foi? Adão e Eva? Não. Os anjos. Ele não enganou os anjos? Enganou ou não? Os anjos não morreram espiritualmente? Eles não eram luz? Eles não eram luz? A luz, a palavra, a verdade de Deus foi tirado de Lúcifer e dos anjos que o seguiam, e eles se tornaram trevas. Eles morreram espiritualmente. Não foram todos. Não foram todos os anjos que seguiram a Lúcifer, somente estes. Tá bom? Os anjos caídos. Então, quando eu estou falando de anjos, não foram todos. Estou falando dos anjos que morreram espiritualmente porque seguiram a Lúcifer. Eles perderam a luz e se tornaram trevas. Então, eles morreram espiritualmente. Segundo assassinato, Adão e Eva. Mas Adão e Eva morreram fisicamente? Não. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. É a maçã, né? Não, conhecimento do bem e do mal. O que é isto? Juntar o que é bom com o que é ruim. É a junção. Tem pessoa que está pregando o conhecimento do bem e do mal. Por quê? Prega uma palavra boa, mas misturado com a mentira. Se torna conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então Adão e Eva, quando ouviram aquela palavra, deixaram de ouvir a Deus. Deixaram de ouvir a Deus para ouvir a mentira. Eles morreram espiritualmente. Eles viram que eles estavam nu, mas era nu de roupa? Não, nu espiritual. Nu espiritual. Para você entender melhor, Apocalipse 3. Apocalipse 3, 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Essa riqueza aqui é dinheiro? Não. Riqueza na Bíblia, conhecimento da palavra, o verdadeiro conhecimento. Ouro, prata, pérola e joias na Bíblia, quer dizer o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Então aqui ele achava que estava rico e que não tinha falta de nada. Não, eu sou teólogo, eu sou formado em bacharelado, mas não tinha o verdadeiro conhecimento, a verdadeira revelação da palavra. E diz mais: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Uma pessoa que está na miséria, ela sabe ou não? Sabe que ela está, falando, fisicamente falando, sim ou não?
Sabe? Não tem nada, não tem o que comer, não tem o que vestir. Só que aqui Jesus estava falando espiritualmente. Você é miserável espiritualmente, você não tem nenhum conhecimento, você é cego, você não consegue ver a verdade. Você é cego, está dizendo, pobre. Você acha que você é rico, mas você não tem conhecimento. Você é pobre espiritualmente e nu. Uma pessoa que está nu sabe que está pelado ou não sabe? Sabe? Sim ou não? Lógico que sabe, mas ele aqui está falando, você não sabe que você está nu. O que ele está falando? Você está nu, você não tem o revestimento da minha palavra. Nu é falta do quê? De obras de justiça. O que é obra de justiça? O verdadeiro conhecimento, um coração limpo, purificado e cheio da palavra de Deus. Oh glória! Olha o que ele fala: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, a verdadeira palavra para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, quando Adão e Eva estavam nu, não era nu aqui, irmãos. Quando eles se sentiram nu, porque Deus partiu deles, o Espírito Santo partiu deles, a graça de Deus partiu deles, e eles se sentiram nu espiritualmente. Eles perderam a graça que havia no Senhor. Amém? Entendido? Porque Adão ainda durou 930 anos. Então ele morreu espiritualmente. E se ele não tivesse pecado, ele estaria vivo até hoje. Porque é isto que Deus vai trazer de volta para a terra. O pecado vem por causa de quem? Satanás, por causa da mentira. Sim ou não? Então Satanás vai ser amarrado. Dá para amarrar Satanás com corrente? Mas com corda nova dá. Porque tem pastor falando, porque, venha, traga uma corda de 1 metro, que eu vou ungir a corda para você amarrar o diabo. Né, irmãos? Dá para amarrar o diabo assim? O diabo é amarrado através do quê? Da palavra de Deus. Então o que vai amarrar, o que vai deter, o que vai reter Satanás por 1000 anos é a palavra da verdade. Todo mundo vai conhecer esta verdade, irmãos. Todos conhecerão esta verdade. Todos conhecerão, sim, eu vou provar para você que todos conhecerão. Hebreus capítulo 8, versículo 11. É isto que vai amarrar a Satanás. Hebreus 8, 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Todos vão conhecer a palavra da verdade, viver a palavra da verdade, andar na verdade, falar a verdade, pregar a verdade, proclamar a verdade. E o que vai acontecer? Aonde tem verdade não tem lugar para mentira, aleluia. Oh glória! Aonde tem a verdade não tem lugar para mentira. O que vai amarrar Satanás? A palavra. Vai detê-lo 1000 anos. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Satanás conseguiu enganar Jesus? Porque Jesus tinha a verdade. Sim ou não? Quem tem a verdade não é enganado por Satanás. Não é enganado. Não, ele não podia ter acesso à árvore da vida. Adão, por que a árvore da vida foi colocado um anjo para guardar? Porque se Adão comesse da árvore da vida em pecado, mesmo em pecado ele viveria eternamente. E o pecado não combina com Deus, combina? Porque Deus é santo. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, se a pessoa está ouvindo a mentira,
Deixa eu terminar, deixa eu concluir aqui João 8,44, né? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da... Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira, né? Ele é mentiroso. Ele olhou para Adão e Eva e falou: deixa de ser bobo, come, Deus não quer que você seja igual a ele. Mas ele já não era igual a Deus? Sim, eles tinham vida eterna, eles eram eternos, eles falavam com Deus, Deus estava dentro deles. Mas o homem sempre quer mais, sempre quer mais. Aleluia. Esta semana eu estava conversando com um rapaz um irmão que trabalha na Bolsa de Valores. E ele investe, né? Tem o meio, todo dia ele investe para ganhar. E ele já tinha ganhado R$1.000, né? Eita! Aí ele falou: vou ganhar mais. Era para ele parar, sim ou não? Vou ganhar mais, perdeu tudo. Deu para entender, irmãos? Você tem que saber o teu limite. Você tem que saber que você tem uma posição, tanto dentro da tua casa, na sociedade, no ministério, enfim. Deus vai dar sempre, sempre, a medida que você necessita a cada dia. Amém? Então não se deixe enganar por Satanás. Por que os anjos foram enganados por Satanás, por Lúcifer? Não, eu vou ser maior do que Deus, e vocês vão ser meus secretários. E eles foram na conversa. Vocês estão entendendo? Então o casamento de Satanás, do pai da mentira, infelizmente existe. E vou falar uma coisa hoje: não é só com pai de santo, não é só com bruxos, esses são declarados, mas o casamento com aqueles que estão pregando a mentira, que não estão pregando o verdadeiro evangelho. Amém? Olha a bênção chegando aqui. Deus te abençoe, minha filha. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, na primeira vinda, o povo de Israel, eles tinham uma igreja, a igreja dos escribas e fariseus, e eles achavam que eles estavam servindo a Deus, sim ou não? Eles achavam que eles estavam servindo a Deus, mas verdadeiramente eles estavam servindo a Deus? Jesus não falou que o pai deles era o diabo? Então, o espírito que estava na vida deles não era de Deus. Eles estavam unidos com as trevas. Com as trevas. Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus estava falando para os escribas, para os fariseus, para os sacerdotes, somos sacerdotes daquela época. Estava falando o quê? Que eles eram serpentes. Serpente, no jardim do Éden, era quem? Satanás, Lúcifer. Então aqui nós estamos vendo que eles estavam unidos com quem? Com o Espírito de Deus ou das trevas? Das trevas. Serpentes, Satanás, né? Que estavam unidos com quem? Com os escribas
e fariseus. Raça de víbora. Raça quer dizer filhos de cobra, filhos de serpente. É o que o Senhor estava dizendo. Vocês são filhos de serpente, vocês são filhos do diabo, raça de víboras. A descendência de vocês não é de Abraão, não é de Deus, mas é de Satanás. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Assim, eles estavam unidos, não com Deus, mas com as trevas. Apocalipse capítulo 18, 23. Está falando da Babilônia. Daqui a pouco eu vou explicar o que é a Babilônia para vocês, tá? A luz de candeia não mais luzirá em ti, a voz do esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Feitiçaria é de Deus? É de quem? Não é do diabo? O que está dizendo aqui? Que a Babilônia perdeu a luz, que já não se ouviria mais a voz do esposo. Mas que luz está falando aqui? Não achará mais em ti luz. Será que é essa luz aqui? O que é a luz na Bíblia? A palavra. São as igrejas que perderam a luz, que perderam a essência da verdadeira palavra. E voz de esposo e de esposa não mais te ouvirá, ou seja, não terá mais ali, né, a verdadeira comunhão. Por quê? O casamento que está acontecendo, a união, aonde é pregado o falso evangelho, não é de Deus, mas é das trevas, né? Os mercadores que eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Terra, o que é terra? Não são as pessoas? Sim ou não? Mercadores, o que é mercadores? Não é aqueles que negociam? O que eles estavam fazendo? Pegando a terra, que é as pessoas, e negociando com a palavra de Deus, ou seja, não estavam ensinando a verdade. Todas as nações sendo enganadas, as igrejas que não estão pregando a verdadeira palavra, estão sendo enganadas pelas trevas. Apocalipse 17, do 1 ao 5. Diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Grande prostituta. Dá para uma prostituta sentar sobre a água? Alguém pode sentar em cima da água? Esta água aqui é o que, irmãos? O que é esta água? Versículo 15. Apocalipse 1,15, 17,15, perdão. Diz assim: e disse-me,
as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas, igrejas, seus membros e as suas doutrinas. Língua, as suas doutrinas. Prostituta é mulher, certo? Sim ou não? Abre a tua Bíblia em Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem que está falando que está sentindo as dores de parto aqui? O apóstolo Paulo. Ele era mulher? Ele era mulher? Não, mas ele recebeu a semente de quem? De Cristo. E ele estava o quê? Gerando filhos espirituais. Mulher, aquele que gera filhos espirituais, pastores que geram filhos espirituais. Prostituta, ela recebe a semente só de um homem? Só de um homem? Não, a prostituta recebe a semente de vários homens. O que é isto? Esta mulher prostituta sentada sobre as águas, que são as igrejas, os povos, os membros, as doutrinas, é o que? São aqueles que estão recebendo os falsos ensinamentos, as várias sementes de várias vertigens de falsos ensinamentos e ensinando as pessoas erradamente. Entendido? Ou não? Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 22. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, mulher que está falando, pastores, né? Ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria, e dei-lhe um tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, aqueles que recebem a sua semente, a sua palavra, que se alimentam daquilo que ela ensina, ou seja, da Jezabel, da falsa doutrina, com ela, aqueles que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então Jezabel aqui, irmãos, não está falando de Jezabel lá de Acabe, não, está falando aqui dos pastores que estão prostituindo o evangelho. Prostituta, aquele que está prostituindo a palavra de Deus. Entendido? Amém? Versículo 2 do capítulo 17. O qual se fornicaram os reis da terra. Os quais se adulteraram com esta prostituta, os reis da terra. Bora ver quem são os reis da terra. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, ou seja, quem são os reis da terra? Os sacerdotes, aqueles que pregam a palavra. E o que está dizendo? Eles se prostituíram com esta mulher, com a falsa igreja que ensina a falsa palavra. Deu para entender até aqui?
Versículo 2 na sequência, Apocalipse 17, 2: e os quais habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me o Espírito em um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes e blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Estava vestida do falso ensinamento, e tinha na sua mão o cálice de ouro cheio das abominações da sua imundície, da sua fornicação. Cálice, coração. Você lembra que cálice, vaso, é coração, e vaso grande é a igreja? Quem lembra do ensinamento? Ok? Então, cheio do que? De fornicação e mentira está o coração desses falsos pastores. E na sua testa estava escrito o nome, mistério: a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Falsa igreja está corrompendo o evangelho com o falso ensinamento. Ok? Seja rápida, irmã. A mulher é o pastor que está comandando uma igreja e ensinando errado a igreja. Tá bom? Tá bom? Apocalipse 18, versículo 2 e 3. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da sua fornicação. Nações, igrejas, todas as igrejas foram enganadas, né? Beberam do vinho da sua fornicação. E os reis da terra, os pastores, se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Alguém cai se não está de pé? Para cair tem que estar de pé, sim ou não? Então está falando, caiu a grande Babilônia. Por que caiu? A grande Babilônia era uma igreja que pregava a verdade, que ensinava a verdade, que falava da palavra verdadeiramente, mas ela caiu. Ela se tornou habitação de demônios, ou seja, o Espírito de Deus partiu desta igreja e Satanás veio trazer engano. É isso que está dizendo. O Espírito de Deus partiu e entrou a mentira dentro destas igrejas. Entrou o falso evangelho, entrou o comércio dentro das igrejas. Entrou a festa junina gospel dentro das igrejas. Eu preciso trazer alguma festa do mundo para dentro da igreja, irmãos? Festa junina está idolatrando São Pedro, São João e Santo Antônio. Santo Antônio, né? É idólatra ou não é? Se eu for numa festa junina, ainda que seja do meu filho na escola, e eu comer da comida que está lá, a pamonha que não está lá não é contaminada não, mas a pamonha que está lá, a canjica, o muguzá, tudo que está naquela festa junina está consagrada a ídolos. E se você comer, você está comendo comida consagrada a ídolos. Mas se você passar
pamonharia goiana e comprar uma pamonha, você não está comendo sacrificada, porque ela está vendendo a pamonha sem sacrificar. E aproveita e traz uma para mim, tá? Recheada com queijo, tá bom? Pamonha com queijo. Né, irmãos? Então, carnaval gospel. Daqui um dia eu vou inventar boi gospel. Né, irmãos? Era a igreja da verdade. Era ou não era? Pregava a verdade. Não, mas nós temos que fazer isso para... Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Presta muita atenção. Se você não for atraída pela palavra de Deus, você não está indo para o céu. Se o que te atrai dentro da igreja é a revelação, é cura, é objeto, é a flor ungida, o que te atrai para dentro da igreja são campanhas, você não está indo para o céu. O que tem que te atrair para dentro da igreja é que você quer entender, compreender e viver a palavra de Deus. Então caiu a Babilônia, a grande Babilônia caiu, né? E todas as nações da terra beberam do vinho da sua fornicação. Vinho não é a palavra? Qual é o vinho verdadeiro? A verdadeira palavra de Deus, que sai da onde? Da videira, que é Cristo. E o vinho da fornicação é a falsa palavra que Satanás... Você acha que Satanás vai usar o que para enganar as pessoas? Os crentes? A palavra, a falsa palavra. É isto. Foi o que aconteceu na primeira vinda de Jesus. Jesus estava pregando a palavra verdadeira. Eles quiseram? Não. Hoje está do mesmo jeito, irmãos. Nós estamos ensinando a palavra, mostrando tudo dentro da Bíblia para as pessoas, e as pessoas não querem. As pessoas não querem. As pessoas querem ficar de igreja em igreja, atrás de revelação, de profecia. Eu preciso buscar a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Os mercadores da terra se enriqueceram. Quem são os mercadores? Os pastores, que estão vendendo a palavra. Olha o que diz em Provérbios 23, 23. Olha aí, ó. O que diz em Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria e a instrução e entendimento. Está falando o quê? Que é para você comprar a verdade, ouvir a verdade e não vender a verdade, certo? Aleluia. Não negociar a verdade. Não, eu estou recebendo a verdade, e também é para comprar sabedoria, a instrução, que é o ensinamento, e o entendimento. Como que eu compro a palavra de Deus, irmãos? Como? Ouvindo a palavra de Deus. Sim ou não? Como que eu compro a palavra de Deus? Ouvindo a palavra de Deus. Isaías 55. Isaías 55. Olha aqui como que eu compro a palavra de Deus. Isaías 55, primeiro. Ó vós todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Venha, é sem dinheiro, ouça. Sem preço, você não tem que pagar, a palavra de Deus é de graça, o milagre é de graça, a salvação é de graça.
Mateus 10:8, de graça recebei, de graça dai. Amém? Versículo 2, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês estão ouvindo aquilo que não alimenta, o que não é o verdadeiro pão? Quem é o pão da vida? Jesus. João 6,48, eu sou o pão da vida. Então por que você está gastando o teu tempo, você está gastando aí, né, aí a tua vida para comprar, gastar o teu dinheiro, gastar o teu entendimento, porque o dinheiro aqui é o teu tempo, sim ou não? O dinheiro não é o tempo que você está dando? Por que você está gastando o teu tempo para ouvir aquilo que não é pão, aquilo que não alimenta a tua alma, está dizendo, e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer? Ouve-me, olha só, ouve-me, escuta-me atentamente e comei o que é bom, comei a verdadeira palavra de Deus. Escuta a verdadeira palavra de Deus. Inclinai os vossos ouvidos, versículo 3, coloque atenção, diz o Senhor, e vinde a mim, ouve, escute, e a vossa alma viverá. Se você ouvir a voz de Deus, a verdadeira palavra de Deus, a tua alma vai viver. Então Babilônia era uma igreja que pregava a verdade, mas se tornou morada de demônios, se tornou comércio, foi isto que aconteceu com a Babilônia, se tornou ali mercadores da fé, pessoas que estão negociando a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus. Olha aí o mercador, o falso pastor que está vendendo a palavra de Deus. Oséias capítulo 12, versículo 7. Vou ter que apressar que eu não dei nem a metade do estudo ainda. É que eu estou explicando, irmãos, de forma que não fique dúvida para vocês, tá bom? Oséias 12, 7. É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. O que é isto? O falso pastor, ele tem na mão uma balança enganosa, ele não ama a justiça, ele ama a opressão, ele está fazendo da palavra de Deus comércio. Entendido até agora, irmãos? Então, nós estamos aprendendo, né? Aleluia. Aprendendo que nós aprendemos que aqueles que não estão pregando a verdadeira palavra, não estão unidos com o Espírito de Deus, mas com o Espírito das trevas. Deu para entender isto? Deu para compreender? E aí, você quer ouvir o Espírito de Deus ou das trevas? Então cuidado com o que você ouve. Cuidado, irmãos. O verdadeiro crente, ele não precisa de campanha para ser atraído para a glória de Deus. Ele tem sede da palavra de Deus. E ele quer aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre órfãos e viúvas figurativo. O que é uma viúva? Quem perdeu o esposo, sim ou não? O que é um órfão? Quem perdeu o pai. É assim ou não é? O nosso esposo é quem? Não é Cristo? Não é o Espírito Santo que habita em nós? Então a igreja que perdeu o Espírito Santo se tornou viúva. E os filhos que estão dentro desta igreja, os membros, se tornaram órfãos. Lamentações capítulo 5, Lamentações de Jeremias, fica depois de Jeremias, capítulo 5, versículo 3. Diz assim:
órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Está falando aqui, espiritualmente, os membros das igrejas, aonde o Espírito de Deus partiu, aonde se tornou Babilônia, aonde deixou de pregar a verdade, os membros se tornaram órfãos, sem pai, e a mãe, a igreja, os pastores, se tornaram como viúvas, sem o esposo, sem a presença de Deus. Ok? Então, a igreja que perdeu a essência da palavra se tornou viúva e os seus membros órfãos. Entendido até agora? Jeremias capítulo 3. Versículo 1, primeiro 1, tá? Diz assim: eles dizem, se um homem despedir sua mulher, e ela o deixar e se ajuntar com outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. O que Deus estava falando aqui? De Israel, né? Que Israel se tornou como aquela mulher que teve muitos amantes. Que amantes? Muitos ídolos. Muitos ídolos. Está dizendo, como que você quer que eu volte para você? Se você me traiu, você se prostituiu com muitos ídolos. E isto cabe para os nossos dias. Deus não vai voltar, irmãos, para aquelas igrejas que se prostituíram com o engano, com a mentira, com o comércio, a menos que haja um arrependimento completo, começando pelo pastor e depois pela igreja. Entendido? Ainda em Jeremias capítulo 3, versículo 20. Jeremias capítulo 3, deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como uma mulher se aparta do seu marido por causa do pecado, por causa do prazer com outro homem, assim você se apartou de mim, ó Israel, por causa da idolatria. Só que quem é o Israel espiritual hoje? Não somos nós? Nós somos Israel. Se você se prostituir com o pecado, com o erro, com o engano, o que vai acontecer? O Espírito vai partir de você. É o que está acontecendo com muitas igrejas. Versículo 8, 3, 8. Versículo 3, 8. Diz assim: e vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio, que é a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também também ela mesma, e se prostituiu. O que o Senhor está falando? Eu parti, eu deixei, por causa do quê? Da fornicação, da prostituição. A mulher que recebe várias sementes, a igreja que recebe vários tipos de doutrina e não a verdadeira palavra de Deus, se torna a grande prostituta que nós vimos assentada sobre as águas. Entendido? E o que Deus está falando? Eu dei a carta de divórcio,
Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, se não estou equivocado, Deus fala: eu odeio o divórcio. Mas Deus não está falando de divórcio entre homem e mulher. Deus está falando que ele se divorciaria de Israel, porque Israel traiu a Deus. Deus estava dizendo: eu vou me separar e agora vou me casar com a igreja. Foi assim ou não foi? Deus se separa de Israel e se une com quem? Com a igreja, que somos nós. Israel deixou de ser o povo de Deus. Israel hoje não é o povo de Deus. O povo de Deus são aqueles que receberam a Cristo. Está lá em João 1,11. Põe aí, pastor Tiago, por favor. João 1,11. Né? Esses dias abreviados é na grande tribulação. Tem nada a ver com Israel. Tá bom? É a grande tribulação. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem era o povo de Deus? Israel. Eles receberam a Cristo? Não. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem recebeu a Jesus? Olha aí Israel aí, ó. Olha Israel aqui, ó. Israel espiritual. Você recebeu, hoje você é filho de Deus, você é filha de Deus, enquanto você for fiel. Amém? Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, não são descendentes de judeu. Você tem sangue judeu? Você nasceu do sangue judeu? Não, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus e nos tornamos Israel espiritual. Ah, mas Israel passa tanta luta e vai passar mais. Por quê? Quando Jesus, olha só porque Israel passa tudo isso. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, Jesus falou, Pilatos falou: aqui está, eu não vejo culpa neste homem, eu quero soltá-lo. E eles gritaram: crucificam, crucificam, queremos Barrabás. Jesus ali na frente deles, e Pilatos fala: mas eu não vejo culpa nele, ele é inocente. O que que eles falaram? Caia sobre nós o sangue dele, e caia sobre nossos filhos o sangue dele. Então até hoje o sangue de Jesus está sendo cobrado deles. Eles se tornaram o quê? Estrangeiro, dos anos 70 até 1945, e agora estão lá sendo atacados, estão sendo perseguidos. Irmãos, por quê? Caia sobre nós o sangue dele. Eles são culpados pela morte de Cristo. Entendido, irmãos? Então, irmãos, o pastor que perdeu o espírito, que não prega mais a verdade, se tornou como viúva. O espírito partiu dele, e os filhos dele, os membros daquela igreja, se tornaram como órfãos. Como órfãos. Por quê? Porque eles quebraram a aliança. Eles deixaram de ouvir a verdadeira palavra. Jeremias 31, 32. Jeremias 31, 32. Diz assim. Vamos ler do 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, e eu, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor, apesar de eu ser para eles como um esposo, eles fizeram o quê? Invalidaram, quebraram a aliança. Houve uma quebra de aliança, o divórcio.
e Deus se separa de Israel para se unir com a igreja. Amém? Oséias 4:6. Oséias 4:6. Foi Israel, que era o descendente deles, né? Israel 4, Oséias 4:6. Aleluia. Né, Jorge? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o que destrói uma igreja? Falta de conhecimento da palavra, irmãos. Porque tu rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. O que está falando? Vocês estão rejeitando a minha palavra, o meu ensinamento? Também eu estou rejeitando, eu estou partindo desta igreja, que não quer a palavra de Deus. E diz mais: visto que esqueceste da lei do teu Deus, da palavra do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que Deus está dizendo? Os teus filhos vão ficar órfãos também. Eu estou partindo, eu estou indo embora dessa igreja, porque vocês não querem me ouvir, não querem pregar a minha verdade, e os teus filhos vão ser órfãos, está dizendo o Senhor. Vou me esquecer dos filhos. Quem que são os meus filhos aqui? A igreja, os membros, os filhos do pastor, os membros da igreja. Quem está entendendo? Vou rejeitar, se tornarão órfãos. Isaías 47, versículo 8 e 9. Olha o que diz: agora, pois, ouve isto, tu que és dada aos prazeres, e que habitas tão segura, e que dizes no seu coração: eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos meus filhos. Olha só: porém ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez. E em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, enganos, e da abundância dos teus muitos encantamentos. Ah não, eu sou igreja de Deus, eu sou igreja do Senhor, eu sou pastor de Deus. Isto nunca vai acontecer comigo. O Senhor está dizendo: se não houver arrependimento no mesmo dia, Deus vai partir, Deus vai se retirar, e vai vir viuvez e perda de filhos. Os filhos ficarão órfãos também. Entendido, irmãos? O negócio é sério, não é? Esta é a Babilônia que Deus partiu. A igreja que pregava a verdade, e se tornou habitação de demônios. Deus partiu, e Satanás veio e domina. Quando Deus partiu desta terra, quem ficou dominando a terra por 4.000 anos? Não foi o diabo? Quando Jesus veio, o Espírito Santo veio sobre Jesus, Jesus começou a expulsar o diabo. Sim ou não? E deu autoridade para quem? Para os discípulos, para a igreja. Certo? Então, irmãos, a Babilônia é a igreja que pregava a verdade, mas que Deus partiu desta igreja, porque ela se tornou a mulher que começou a receber vários tipos de doutrinas e ensinamentos, e não se voltou para Deus, e não se arrependeu. Vou te dar um conselho: se você está em uma Babilônia, que conselho, apóstolo? Apocalipse 18:4.
Apocalipse 18, 4. Se você está na Babilônia, se você vê que lá não ensina a verdadeira palavra, este é o conselho que eu te dou. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Se você não quer se perder, sai dela, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela. Se você não quer receber as pragas de Apocalipse, se você não quer ser participante do engano da Babilônia, sai dela, povo meu, está dizendo. Procure uma igreja que prega a verdadeira palavra, que ensina o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina de Jesus, a palavra, e que prove, porque tudo que eu falei aqui eu provei para vocês. Sim ou não? E vai ter uma festa de casamento daqui uns dias, irmãos. Eu vou estar lá. Quem vai estar lá? O rei está voltando. O rei está voltando. As trombetas, os pastores, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando. Prepara-te, ó noiva. Prepara-te, ó noiva querida. Prepara-te para o casamento eterno com Cristo, igreja. O casamento eterno, a união eterna de Cristo com a igreja, a vida eterna. A Nova Jerusalém vai descer. O que é a Nova Jerusalém? O mundo espiritual vai voltar para esta terra. Prepara-te, o rei está voltando, Tiago. O rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Apocalipse 19. Apocalipse 19, já estou encerrando. Me dá 10 minutos, por favor. Posso passar 10 minutos? Apocalipse 19. E depois destas coisas ouvi uma grande voz, ouvi do céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! A salvação e a glória, e a honra, e o poder pertencem ao nosso Senhor, nosso Deus. Depois disso o quê? Depois que a Babilônia for julgada, depois que a falsa igreja for julgada, o falso profeta for julgado, depois disto, irmãos, do julgamento da falsa igreja, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A Babilônia vai ser destruída. A Babilônia vai ser completamente destruída. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim, Apocalipse 18. Versículo 8. Falando sobre a Babilônia. Olha só.
Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. Em um dia, a Babilônia vai ser totalmente julgada. Falsa igreja, falso profeta vão ser julgados e queimado no fogo. Que fogo é esse, irmãos? O fogo da palavra. Jeremias 23, 29, não vou ler, anota aí para você ler. Não é porventura a tua palavra como fogo? A palavra vai trazer juízo. O que vai julgar a Babilônia? A própria palavra de Deus. A própria palavra vai trazer juízo. Aleluia. Então, depois disto, a Babilônia será julgada. Será julgada, e depois disto virá o quê? Apocalipse 19, 7 ao 9. Aleluia. 19, 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja, e a sua esposa já se aprontou. Por quê? Vestes brancas lavada pela palavra. A sua esposa, a igreja, está se preparando, sendo lavada pela palavra. Hoje nós estamos aqui sendo lavados pela palavra. Aleluia! Glória, honra, louvor. É chegada as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja eternamente. Aleluia. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Foi dado vestir de linho fino, vestes brancas, mas não é esta veste física, é espiritual. O teu coração está lavado pela palavra de Deus. A igreja verdadeira de Cristo está sendo lavada. Hoje nós estamos aqui na lavanderia de Jesus, tirando toda a sujeira pela palavra. Aleluia. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor. Versículo 9, disse-me: escreve-me, bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro com a igreja. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Felizes os que estão sendo chamados. Você está sendo chamado por esta palavra para estar lá. Você está sendo chamada por esta palavra para estar lá nas bodas do Cordeiro, aonde o Senhor descerá para estar eternamente. Aleluia. Vai descer aonde? No Monte Sião. Que Monte Sião, apóstolo? Em Jerusalém não. Monte Sião é o que? A verdadeira igreja do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor é o Monte Sião, meu irmão. É o Monte Sião, minha irmã, aonde habita a verdade, aonde o Senhor habita, aonde a palavra de Deus está sendo apregoada. Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. Este é o Monte Sião. A verdadeira igreja do Senhor é o Monte Sião. Diz assim: e acontecerá nos últimos dias. Nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias. E acontecerá que nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Por quê? Monte não é um lugar elevado? Porque cume dos montes, aqueles que terão verdadeiro conhecimento, verdadeiro entendimento, estão mais elevados do que os demais no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão a este monte todas as nações, e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Olha só o que é o monte: ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, a casa de Deus, aleluia, para que nos ensine os seus caminhos.
para que nos ensine a sua verdadeira palavra. Vamos para a casa de Deus, vamos para o Monte Sião, para ouvirmos os verdadeiros caminhos, as verdadeiras palavras, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jerusalém, casa de Deus; Sião, casa de Deus. É daí que sai a verdadeira palavra de Deus. O noivo já está preparado, a noiva precisa se preparar. Apocalipse 14, aleluia. Apocalipse 14, 1 ao 3. Olha onde o Cordeiro está, olha onde Jesus está. Apocalipse 14, 1 ao 3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que são reis e sacerdotes, que têm a palavra selada aqui e aqui, que entende a palavra, que são Bíblias ambulantes e que serão os pregadores do milênio, ok? Que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Está escrito o nome de Deus aqui? Dá para ver? Mas aqui dentro está selado na mente a palavra de Deus. É isto, irmãos. Ter o nome de Deus selado na testa é ter o entendimento da palavra de Deus. Amém? E ouvi uma voz, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Harpa na Bíblia, a palavra de Deus. Voz de arpistas, aqueles que ensinam a palavra de Deus, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, que são os 4 arcanjos, e dos anciãos. 24 anciãos, são 24 arcanjos que recebem ordem dos 4 arcanjos. Já ensinei, e ninguém podia aprender este canto senão os 144.000 que foram comprados da terra. Cântico novo, não é aquele falar, eu fiz uma canção nova para Deus, não. Cântico novo, esta palavra revelada que vocês estão recebendo. Alguém já tinha ouvido esse cântico antes? Alguém já tinha ouvido esta palavra com a profundidade que você está ouvindo? Não, cântico novo, esta palavra revelada. E o Senhor está onde? No Monte Sião, na verdadeira igreja, que ensina a verdadeira palavra de Deus. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Apocalipse 17, 14. Já estou encerrando. Pedi 10 minutos, mas não vai dar tempo de 10 não, vai passar um pouquinho. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e Rei dos reis, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Chamado, quem foi chamado? Quem foi chamado aqui? Aleluia. E diz mais: chamados e eleitos. Quem foi eleito aqui? Eu, você e fiéis. Então eu fui chamado, fui eleito, mas eu tenho que ser fiel. Quem que vai estar com o Cordeiro? Os chamados, os eleitos e os fiéis. Espero que todos aqui sejam chamados, eleitos e fiéis para estarem com o Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Apocalipse 3:1. Já estou encerrando, só falta mais 3 versículos, tá? Apocalipse 3:1. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, que está em Sardes, perdão, escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheça tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. O que o Senhor está falando aqui?
Ele sabe, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida. Muitos aparentam estar vivos, mas estão mortos espiritualmente. O que o Senhor está dizendo para você hoje? Se você está morto espiritualmente, se você não orava mais, não jejuava, não lia a Bíblia, não procurava conhecer, não vinha para os cultos, o que o Senhor está dizendo hoje? Hoje o meu Espírito quer entrar na tua vida e te ressuscitar, aleluia, te fazer a viver, ter vida novamente, para que você possa estar comigo, aleluia, no monte Sião, está dizendo o Senhor. Glorificado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Então em Apocalipse, capítulo 14, 1, fala que Jesus, o Cordeiro, está onde? No monte Sião, na igreja da verdade, na verdadeira igreja, da onde sai a lei do Senhor, da onde saem os ensinamentos do Senhor. Amém? Em Apocalipse capítulo 15, versículo 5, diz assim, 15:5: e depois disto olhei, e eis o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. O que está dizendo? Depois de tudo isto ele olha, e o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. O que é isto? No mundo espiritual tem uma igreja que tem que testemunhar a verdadeira palavra do Senhor, tem que dar o testemunho para que tudo se cumpra como tem que se cumprir em Apocalipse. E eu quero dizer para vocês, nós estamos no fim do fim. Vou repetir, nós estamos no fim do fim. Jesus está voltando, e eu quero estar preparado para as bodas do Cordeiro, porque o noivo já está preparado, o esposo já está pronto, como nós vimos, irmãos, ali em Apocalipse 19, versículo 7 ao 9, está tudo preparado, tudo pronto, e vai haver o casamento da eternidade, onde Deus vai se unir novamente com a tua igreja. Sabe o que vai acontecer? Quando o Senhor voltar, a morte será arrancada de nós, e será colocada em nós a eternidade. Você vai viver para sempre, não vai morrer mais, vai ser vida eterna, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra? Então aplaude e glorifique o nome do Senhor.